Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser mostrando como eu organizo os meus cadernos para esse ano letivo de 2025. Bom, vou mostrar pra vocês como eu separo as matérias, color code e tudo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando aí muitos likes e se inscrevendo no canal. Caso você tenha caído nele assim de paraquedas e ainda não me conheça, muito prazer, me chamo Giovanna Teles. Aqui nesse canal vocês vão ver um pouquinho de tudo, gente. Moda, beleza, estudos, principalmente, né? Agora que tá começando o ano letivo, vocês vão ver estudos mesmo, tá? E não é só uma promessa, não. E promessa é dívida, então vocês vão ver muito study vlog esse ano, se Deus permitir, e se o tempo integral também colaborar com a gente. Eu estou indo para o segundo ano do ensino médio, como disse pra vocês, em tempo integral, o que é um pouquinho mais complicado, principalmente agora com essa proibição dos celulares na escola. Então agora ou eu gravo os meus vídeos em casa, ou eu gravo em casa mesmo. Mas enfim, vamos ao foco desse vídeo, que é mostrar a organização dos meus cadernos. Separei esse CI aqui para color code, mostrar pra vocês, né, como eu separo, como eu divido as minhas matérias por cores, que é justamente esse sentido do nome, color code, código de cores, uma cor pra cada matéria. Só que esses aqui não significam que vão ser as minhas matérias desse ano, muito pelo contrário, eu ainda não sei quantas matérias ao certo eu vou ter esse ano, mas eu separei com base do meu ano passado, de 2024. Eu tive ao todo 21 matérias, foi muita coisa de verdade mesmo. Mas enfim, eu separo um caderno para as estações dos saberes e outro caderno para as minhas matérias normais, assim, do colégio. Não que estações dos saberes sejam anormais, mas é algo que, assim, a gente tava descobrindo ainda ano passado. Nos colégios estaduais, pelo menos alguns deles, né, funcionava assim as estações dos saberes. E eu tô dizendo de acordo com o meu colégio, tá? São matérias como se fossem complementares, porém fixas. E cada um desses ciclos tinham ementas diferentes. Ementas eram como se fossem títulos, vamos dizer assim, tá? Só pra ficar um pouquinho mais fácil de entender. Por exemplo, estação dos saberes 1, no meu primeiro ciclo, eu lembro que foi racismo, no meu segundo, gordofobia e no terceiro, homofobia. Aí nessa estação tiveram 3 matérias diferentes. Aí, estação dos saberes 2, de erradicação da pobreza, e aí foi seguindo de acordo também com as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. A maioria dos colégios públicos, ano passado, eles trabalharam muito com esse sistema das ODS, e foi muito bom descobrir um pouquinho mais sobre esses objetivos, a Agenda de 2030, e basicamente essas são as estações dos saberes, explicando de uma forma bem aleatória aqui pra vocês poderem realmente entender o que são essas matérias. E aí depois vem as matérias normais, como português, matemática, ciências a gente não teve no ano passado, redação também não tivemos e não faço ideia se eu vou ter esse ano redação ou não. Ano passado eu tinha umas colegas minhas que eram do segundo ano do ensino médio e elas tiveram redação, mas eu ainda não faço ideia se eu vou ter ou não, biologia e tudo mais. Mas enfim, falando aqui agora das cores que eu utilizo para as matérias e também dos meus truquezinhos. Estações dos saberes 1, eu uso amarelo, 2, laranja, aqui ó, 3, eu gosto de usar rosas, ou seja, uma tonalidade de rosa um pouquinho mais escuro. Estação dos saberes 4, um rosa mais clarinho. Estação dos saberes 5, eu uso um rosa salmão. Estação dos saberes 6, roxo. Estação dos saberes 7, lilás. 8, azul. 9, azul escuro e 10, verde. Só que essa tonalidade aqui pode mudar, gente, de acordo com o que eu estiver sentindo, ou seja, meu humor. Como essas matérias, elas são de títulos diferentes a cada ciclo, eu lembro que todo ciclo eu mudava. Então, assim, tipo, Estação dos Saberes 1, no meu primeiro ciclo foi rosa, no meu terceiro ciclo foi amarelo. E foi o que eu mais identifiquei, assim, no momento. Aí, Estação dos Saberes 4, por exemplo, que foi algoritmo, enfim, tecnologia, eu lembro que no primeiro ciclo foi azul, aí depois terminou rosa, e é assim que eu vou separando essas estações, gente. Agora, as matérias fixas que eu tenho color code desde sempre, as básicas, ou seja, português, eu amo usar rosa. Eu já tentei usar roxo pra português, mas eu não consegui. Rosa pra mim é a cor, tipo assim, que me dá a característica daquela matéria, sabe? Matemática, verde água. Só que esse verde água, eu também uso azul, vermelho
e canetas coloridas. Porque matemática, eu sou muito do visual. Então, se tiver algum sinal, alguma coisa, eu gosto de deixar colorido. Só que pra títulos, eu só uso o verde água. Acho que deu pra vocês entenderem aí. E a mesma coisa acontece com química e física. Química é roxo e física é verde. Só que dentro dessas duas matérias, eu também uso canetas coloridas. Geografia é azul. Já tentei também usar laranja, gostei, mas não... Entendeu? Não me dá aquela característica da matéria. Filosofia é uma cor, tipo assim, um marrom. Essa cor aqui, gente, que inclusive é nova, eu ganhei da Shein. E aí eu vou usar só essa pra poder fazer filosofia. É um marrom meio acinzentado, sabe? História também é marrom, pra mim não tem outra cor. Roxo, não, marrom. Inglês, verde, química e física eu já falei pra vocês. Educação física também é uma cor que vem na minha cabeça, o que vier no meu estojo é a cor de educação física pro ciclo. E é basicamente isso, gente. Essas são as minhas matérias e o meu color code para cada uma delas. Eu gosto de organizar nesse sistema porque eu me sinto muito mais produtiva e também me sinto muito mais organizada. Mas você pode organizar da maneira que você preferir. Só que agora a gente vai pra arrumar os cadernos. Bom, esses aqui são os cadernos que eu vou estar utilizando. Esse A5 aqui, na verdade, é o meu planner. Ele não tá incluso na organização porque ele já veio todo organizadinho. Eu separei os 6 meses do ano aqui, metade do planner. Os outros 6 eu coloco, né, em julho. Mas, basicamente, esse aqui, ele é um caderno inteligente da Sophie. E eu acho ele tão lindo, gente. Tão maravilhosa essa capa. Que também tem tanto o planner no tamanho A5 quanto os cadernos do tamanho grande, médio e o A5, né, como eu já mostrei pra vocês. Mas agora vamos falar dessa organização aqui, destes dois. O médio é o da Bruna Tavares. E esse caderno aqui, justamente, eu coloquei com o disco do tamanho grande. Ó a diferença, já vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês. A diferença do tamanho dos discos. Esse é o médio, que suporta até 80 folhas de gramatura 90. E esse aqui é o grande, que suporta 150 de gramatura 90. Ou seja, dá tranquilamente para você montar um caderno de 10 matérias usando esse disco aqui. O caderno inteligente, ele é uma organização, assim, muito pessoal, eu acredito. Porque você pode usar esse mesmo caderno para quantas matérias você quiser, dependendo da sua necessidade. Se você escreve muito, se você escreve pouco. Ele vem com uma bolsa plástica. Como esse caderno inteligente é de uma collab, os adesivos são diferentes, da Bruna Tavares. Vários adesivos que lembram, né, justamente a marca dela, uma marca de maquiagens. Aí, virando a folha, tem como retirar e reposicionar as folhas, refis acessórios disponíveis. Este caderno inteligente pertence a com esse espelho, gente, maravilhoso, né? Aí, calendários. Mais uma bolsa plástica, essa aqui não veio, tá? Eu que coloquei e eu justamente deixei aqui pra colocar as minhas folhas avulsas. Eu não gosto muito de deixar nessa primeira página aqui por conta dos adesivos, gente. Os adesivos pra mim dão todo um charme e eles são tão lindos que eu deixo aqui pra colocar as folhas avulsas. Esse aqui é uma folha que já vem nesse caderno, que é justamente pra você, né, meio que maquiar a Bruna nessa folha. Então, colocar o que você vai usar pra pele, olhos, lábios. Eu não vou usar essa folha, mas eu deixei aqui porque eu acho ela super linda. E as divisórias. Ah, mas Giovana, você disse que vai usar esse caderno aqui pras estações, certo? Certo. Só que tem 12 divisórias. Sim, gente, eu vou explicar o porquê. Essas divisórias aqui são de um planner meu, que é inclusive o que eu tô utilizando pra me planejar nesse momento, ou seja, é o meu planner pessoal do caderno inteligente. Só que essas divisórias, elas são tão lindas e tão boas, justamente com a numeração aqui em cima, que eu falei, não, eu vou tirar, vou deixar as divisórias desse caderno aqui, da Bruna Tavares, no meu outro CI. E o do meu outro CI, né, do planner, eu vou deixar no da Bruna Tavares. Então, eu vou separar até a 10ª matéria das estações e vou incluir outras 2 matérias das minhas principais aqui dentro desse caderno. Aí, pulando essa parte aqui das divisórias que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem o refil. Eu escolhi
o pautado tradicional. Você pode usar quantos refis assim você quiser e quais atenderem melhor assim a sua necessidade, justamente porque o caderno inteligente ele é super eclético nesse sentido. Mas eu prefiro o pautado para eu escrever normalmente no colégio. E esse ano eu não vou fazer capa. E esse foi mais um dos motivos que eu escolhi essas divisórias, justamente para eu não precisar fazer as capinhas de matéria que eu sempre fiz, inclusive até ano passado. O caderno inteligente, no final, vem com algumas folhas lisas que eu, inclusive, até substituí por essas aqui de 2 colunas, caso eu precise, porque eu amo, gente, essa de 2 colunas. E cabe tanta coisa, mas o caderno em si, ele vem meio que com esses refis aqui, ó, os lisos. São 20 folhas lisas que você pode usar tanto para fazer mapa mental, quanto para imprimir também, que era o que eu sempre fazia. Eu não tenho muita aptidão para desenhos, então o caderno inteligente já me ajudava muito nesse sentido. E agora falando da organização. Eu vou retirar aqui uma das minhas divisórias para a primeira estação dos saberes, estação 1, e vou colocá-la aqui. A quantidade de folhas vai depender muito do que você precisa realmente para as matérias, só que esse ano eu vou separar no olhômetro. Quem me conhece nos outros anos via que eu contava folha por folha. Minha mãe aqui ficava literalmente morrendo, tadinha, segurando o celular. Mas esse ano não, gente, vai ser pelo olhômetro mesmo. Por quê? Porque eu não tô com paciência pra separar assim, não. E eu divido a quantidade de folhas pela quantidade de matérias que eu tenho, tá? Então, por exemplo, assim, esse caderno aqui, ele suporta ter 150 folhas. Supondo que eu fosse deixar apenas 10 matérias, eu ia colocar mais ou menos aí umas 15 folhas pra cada matéria. Mas como eu vou colocar 12, justamente por isso eu vou colocando no olhômetro. E tem matérias que eu utilizo mais do que as outras, o que é completamente normal, e aí é só eu incluir depois. Eu lembro que Estação dos Saberes 1 eu não usei tanto, então eu creio que essa quantidade de folhas pro que era antes, né? Tá ótima, mais ou menos umas 10 folhas aqui deve ter. Eu acho que é melhor já tirar todas as divisórias, né? Fica mais prático. E, gente, vamos pro momento ASMR, porque é tão gostoso tirar essas divisórias. E só um segredinho aqui que eu vou contar pra vocês. O caderno inteligente, ele tem várias divisórias lindíssimas. Isso não é segredo pra ninguém. Mas uma das minhas favoritas é essa aqui, gente. Porque é um branco clean, sabe? E é tão aveludada a divisória que eu acho, não, tenho certeza que é uma das minhas favoritas. Prontinho, gente, separei, agora estou indo pra minha segunda divisória. E o mais legal de tudo é que você vai separando conforme o que você realmente utiliza. E eu lembro que Estação dos Saberes 2 eu já usava um pouquinho mais, então eu vou deixar essa quantidade aqui de folhas. Acho que deve ter o quê? Umas 15 aqui, não sei direito. Aí venho pra Estação dos Saberes 3. Vou deixar essa quantidade de folha aqui. 4. Era a estação que, inclusive, falei pra vocês sobre os algoritmos, então eu já usava um pouquinho mais também. Aí eu acho... Oxi! Gente, como eu montei com 2 refis de caderno, ficou mais um dados pessoais aqui, mas esse aqui não vai ficar no caderno não, viu? Aí sim, continuando aqui, estação 5. Que se eu não estou enganada, eu já tenho tempo, né, gente, que eu não tenho essas matérias, aí eu já me perdi completamente, mas eu lembro que essa aqui era meio ambiente. Estação dos Saberes 6. As ISTs. Estação dos Saberes 7. Era como se fosse cidadania, sabe? E é como eu falei pra vocês, não tem segredo pra dividir o caderno inteligente. Se você não quiser dividir agora, como eu tô fazendo, mas sim dividir depois, né, conforme as outras matérias forem chegando, você pode fazer isso tranquilamente. Eu não, é porque eu sou ansiosa, eu gosto de deixar tudo dividido, por mais que algumas das vezes eu vá trocar e substituir algumas folhas, eu ainda prefiro fazer isso. Aí agora vamos para a última divisória. E pronto, gente, caderno totalmente organizado. Como falei, não vou fazer capa e aí eu vou separando aqui.
E outra coisa, uma curiosidade sobre mim também, é que na primeira folha, eu sempre falo isso com os meus professores, eu pergunto, né? Qual é o título da matéria? E eles falam, e na primeira folha eu gosto de deixar um resumo, gente. Não gosto de deixar atividade logo assim de cara. Não sei por quê, é um toque meu. Aí, se, por exemplo, tiver uma atividade, o que eu faço? Eu coloco o título da matéria aqui, guardo essa folha pra quando eu chegar em casa eu fazer um resumo por conta própria, assim mesmo, nem que eu precise. E aí, depois vem a atividade que o professor passou em sala. Pois é, gente. Me julguem se quiserem. Mas, enfim, o primeiro caderno já tá aqui organizado, como falei pra vocês. E agora vamos para o segundo, que é este lindo, perfeito, maravilhoso do Harry Potter. Sou suspeita pra dizer porque eu sou apaixonada por esse universo de magia e bruxaria Harry Potter. E é um caderno tão lindo, gente, esse azul marinho, justamente na mesma paleta de cores que estão, né, os mesmos materiais esse ano. Até mesmo a minha bolsa da escola é dessa cor. Uma curiosidade agora, eu ia falar minha bolsa da faculdade. É dessa cor. E os discos, eles são dourados, como eu falei pra vocês, do tamanho médio, suportando 80 folhas. E esse caderno aqui, eu vou separar para 6 matérias. Mas, Giovana, aqui estão 10 matérias, sim, gente. Só que como nesse meu outro caderno aqui estão 12, 10 das minhas divisórias eu vou estar deixando para as estações e outras 2 para a matéria de inglês e artes. Então, esse caderno aqui vão ficar 10 estações, artes e inglês. Prontinho. Só explicando aqui mesmo pra vocês. Nesse caderno, eu deixo um stencil, que é basicamente essa régua aqui, com várias formas diferentes. Eu gosto também de usar pra fazer títulos ou informações muito importantes que eu não posso esquecer. Eu até tinha deixado de cabeça pra baixo, porque eu já tava usando, gente, a régua no meu planner. Então, eu acabei colocando aqui de cabeça pra baixo, mas ignorem. E aqui ela é uma régua de 19 centímetros, então além de eu poder utilizar as formas, eu também posso utilizar a régua tranquilamente. Aí vem a folha de adesivo, a bolsa plástica, folha de adesivos personalizada com as casas de Hogwarts, Grifinória, Ravenclaw, Lufa-Lufa e Sonserina. Eu não sei porque eu falei Ravenclaw, porque era Corvinal no caso, né? Enfim. Aí vem aqui o calendário, como trocar as folhas, o universo CI, e aí sim as divisórias. Eu separei as azuis e as brancas. O caderno, ele já vem com a azul, tá, gente? Com 4 divisórias azuis. E aí eu peguei mais 4 de um outro caderno meu pra poder complementar aqui as divisórias, certo? E as brancas também. Vou fazer no mesmo intuito, tirar todas essas divisórias aqui logo. E eu amo, gente, organizar o caderno inteligente. O caderno inteligente, ele me dá tanta vontade de estudar que de verdade é algo que com caderno convencional eu não tinha. Ah, mas Giovana, eu só mudo um caderno. Não é só isso, gente. O caderno inteligente, tem muita gente que fala assim, ah, mas é muito caro. Mas é aquele investimento que vale a pena, sabe? A gramatura da folha, ela é simplesmente perfeita. Eu vou até fazer um negócio aqui que eu deveria fazer. Não, mas só pra mostrar aqui pra vocês como o caderno, ele é perfeito. Vou pegar uma caneta aqui e vou fazer um título de português. Só pra vocês verem como não passa pro outro lado da folha. Tô usando uma caneta de ponta cônica pra fazer. Tá vendo? Agora vamos virar essa folha. Não passa pro outro lado da folha. É simplesmente perfeito. Aí, continuando aqui, todas essas folhas, elas são personalizadas com as casas, o emblema de Hogwarts e, no final, as folhas lisas. Eu acho que dá pra vocês perceberem aí, ela é uma folha amarelada. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Eu vou organizar no mesmo esquema de antes. Se eu fosse dividir certinho a quantidade de matérias, 80 dividido por 6 daria mais ou menos umas 13 folhas para cada matéria, só que eu uso umas mais, outras menos, então eu vou separando novamente no olhômetro. Português, essa quantidade está boa. Matemática eu já uso bem mais, porque, assim,
As outras matérias ainda dá pra você estudar pelo livro de boa, só que matemática eu anoto cada respiração do professor. Se o professor fizer uma pausa pra falar com alguém no telefone, eu vou falar: o professor parou para falar com alguém. Ai, brincadeiras à parte, mas é tipo isso, gente. E essa é a única forma que realmente dá certo comigo. Aí sim, como eu ia separando aqui, deixar mais algumas folhinhas pra física, que eu uso bastante, e química também. No final desse caderno estão as folhas lisas, para caso o professor ele peça, né, mapas mentais e etc. Então, basicamente, essa é a forma que eu vou organizar o meu caderno. Os meus cadernos. Já organizei, já tá tudo certo. Agora, sabe o que tá faltando mesmo? Organizar minha mochila e aí depois se preparar pro volta às aulas. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixei muitos likes e se inscreve no canal. Um super beijo. Tchau e até os próximos vídeos. Bye!